Fala pessoal, tudo bem com vocês? Arthur Cabral é o 9. Esse é o centroavante que o Corinthians está buscando nesse momento. A janela tá para fechar e eu vou te contar sobre a chance desse negócio. Guilherme Biro e Wesley recebem propostas e podem deixar o clube. E o Luizão, o zagueiro, deu uma esfriada. Eu vou te contar o que aconteceu também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Primeiro a informação da noite dessa quinta-feira de que o Corinthians abriu negociações com o Benfica para contratar Arthur Cabral, natural de Campina Grande, na Paraíba, jogador que surgiu na base do Ceará muito bem. Depois chegou ao Palmeiras. No Palmeiras ele não jogou, teve muito pouco espaço com o técnico Luiz Felipe Scolari. O ano ainda era 2019, na verdade, né? 18 para 19, o Palmeiras campeão brasileiro em 2018. Ele chega em 19, joga 3 jogos, se não me engano, tem um gol marcado, mas é negociado com o Basel da Suíça. O Palmeiras, naquele momento, recupera um valor investido, né, por um jogador que não tinha jogado e que acabou atrás na fila, né, de outros tantos. Era uma época em que o Palmeiras contratava muitos jogadores, ainda na gestão do Alexandre Matos como diretor executivo. Ele vai para a Europa e se destaca no Basel da Suíça. Ele faz muitos gols por lá. Teve um momento em que ele se tornou o principal artilheiro de todas as ligas europeias. Na temporada 2020 e 2021, ele chegou a marcar 20 gols em 35 jogos. E ele ainda detém o título, o status de o terceiro maior artilheiro da história da Conference League, que é uma das ligas europeias, né? Assim como a Liga UEFA, como a Europa League agora, né? Como a Liga dos Campeões da Europa, a Conference League também, né? Com clubes mais periféricos que não conseguem classificação para essas duas que eu citei. O Arthur Cabral é o terceiro maior artilheiro, para vocês terem uma ideia. Fez muitos gols no Basel da Suíça, chamou a atenção da seleção brasileira, ele foi convocado nesse período, e também da Fiorentina da Itália. Voltou a fazer muitos gols, até que foi comprado pelo Benfica por 20 milhões de euros, que é justamente o valor que o Benfica, nesse momento, quer recuperar no investimento feito pelo jogador. E esse é o grande X da questão. O Arthur Cabral tem 26 anos. Na última temporada, tem um número até interessante, ele tem 11 gols marcados em 43 jogos disputados pelo Benfica. Nessa temporada, são 3 jogos, ainda está no começo, né? Ele não disputou nenhum, e o Benfica topou negociar o jogador. O Corinthians está tentando um modelo de negócio por empréstimo, mas é claro que o Benfica vai querer uma obrigação ou opção de compra, né, após uma temporada, por exemplo, para tentar recuperar o dinheiro investido. A patrocinadora Master vai dar esse aporte financeiro, é o que o Corinthians está tentando montar nesse momento. Existe a negociação, o Corinthians já contatou o jogador e também o clube, o Benfica. E agora o Corinthians tem aí 10 dias, né, um pouco menos, né, uma semana, porque até o dia 2 de setembro só a janela, para tentar resolver dessa maneira. O Arthur Cabral se interessa em voltar para o Brasil, obviamente viu com bons olhos o Corinthians, e o Corinthians está tentando, não precisa mais convencer o jogador, convencer o clube aí sim a liberar para que ele ganhe alguma taxa de vitrine, para que ele inclusive recupere o futebol e daqui a pouco possa gerar mais investimento para o Benfica, para que, enfim, dê uma parte por um valor, né, no empréstimo que seja batido depois numa opção de compra com algumas metas estabelecidas. São moldes do negócio que agora estão sendo discutidos, debatidos para que Arthur Cabral possa jogar no Corinthians. Vai demandar um tempo ainda, mesmo que não haja tanto tempo assim, mas alguns dias para que o Corinthians consiga formalizar essa proposta e aí sim conseguir a negociação com o jogador. Não é tão simples, né? Mas enfim, o nome do momento é Arthur Cabral. Gosto do nome. Ele sempre fez muitos gols, com exceção do Palmeiras, onde, como eu disse, tinha uma fila muito grande, ele pouco jogava e não teve tanta oportunidade. Não dá para a gente avaliar ele no Palmeiras. No Ceará ele fez muitos gols, no Basel, na Fiorentina, até no Benfica, que está querendo negociá-lo aí. Cara, ele tem números bem interessantes. Jogador, assim, muito bom finalizador, bola aérea, centroavantão. Sempre gostei muito desse perfil de jogador. 26 anos, ainda é uma idade espetacular para poder render no futebol brasileiro, e é justamente a figura, a função que o Corinthians está precisando. Agora, meu questionamento, assim, minha dúvida é porque já são muitos centroavantes agora, né? O Corinthians tem o Pedro Raul, tem o Yuri Alberto, tem o Héctor Hernandes, que é o espanhol, que já treina no CT já há alguns dias, mas está aguardando os trâmites burocráticos. Eu falei para vocês, é jogador europeu, demora, tem visto de trabalho e tal. Então, tudo isso regularizado, aí ele vai ficar à disposição e vai ser anunciado devidamente, né, o Héctor Hernandes,
que veio do Chaves de Portugal, mesmo time de Hugo Souza, vejam só. Só que o Hector não entra em campo desde abril, né? Abril, acho que maio. Maio foi a última partida dele. E aí já são 3 meses sem entrar em campo, mesmo que ele esteja regularizado, vai demorar um pouquinho para ele entrar em forma e tudo mais. Hector Hernandes, Yuri Alberto, Pedro Raul e agora viria o Arthur Cabral. Será que o Corinthians vai ficar com todo mundo? Ou vai emprestar um jogador? Ou vai desistir de alguma contratação? Tem o Alex Arce aí que volta e meia, retorna à pauta também, o jogador da LDU, porque o Ramon Dias não teria desistido desse jogador. Não sei. O fato é que se trouxer o Arthur Cabral, bom, na minha opinião, esquece todo o resto. Aposta no Arthur, deixa o Yuri como um centroavante reserva ou um segundo atacante, dependendo do modelo de jogo, porque eu acho que o Thales Magno funcionaria muito mais num time titular ideal ao lado de um centroavante, mas tudo bem. Dá para jogar com o Yuri, o Arthur, dá para jogar, ou dá para jogar com o Yuri sendo um reserva imediato, e está tudo certo. Uma briga e uma disputa por espaço com o Arthur Cabral. Porque o resto, realmente, o restante, né, dos outros jogadores, aí, na minha opinião, não faria sentido. De qualquer forma, o Corinthians acho que está tentando, tipo assim, né, todas as possibilidades. É que o Arthur, eu acho que tem um nível acima de todos os outros aí, para ele poder chegar e ser titular. Gosto muito da possibilidade de contratação de Arthur Cabral. Vamos aguardar e nos próximos dias eu trago mais informações para vocês aqui. Bom, a gente tem outras situações de saídas, né? O Guilherme Biro recebeu uma proposta do Wydad Casablanca do Marrocos, que é um time que já contratou o Pedrinho, camisa 10 do Sub-20, né, que foi o camisa 10 do Timão na Copinha, do Timãozinho, digamos assim, vencedor da Copinha esse ano. Ele já foi negociado com o Wydad Casablanca e agora eles fizeram uma proposta para ter Guilherme Biro, que não está sendo muito utilizado no profissional, que parecia que ia vingar ano passado, quando o Luxemburgo colocou no time principal. E aí, logo na sequência, ele foi para a disputa para o Mundial, né? Para o Mundial Sub-20. E aí o Biro acabou desfalcando o time e o Luxemburgo ficou até meio irritado na época, né? Porque queria que o Biro tivesse uma sequência e não foi possível. Mas ele nunca conseguiu se afirmar como um jovem da base muito talentoso, capitão da seleção Sub-20, no Corinthians Sub-20, sobrando, mas realmente no profissional o Biro ainda deixa a desejar. O Wydad Casablanca que tentou o Giovani também recentemente. Os caras estão querendo jogadores do Corinthians, né? Então vamos ver se o Biro sai nos próximos dias. E o Wesley, né, cara? O Wesley é a principal moeda de troca hoje do Corinthians. Ele tem 19 anos, tem muito interesse dos clubes estrangeiros, mas eles não chegam no valor que o Corinthians quer. O próprio Fenerbahçe do Mourinho, né, já chegou a solicitar o Wesley, clubes ingleses, né, vieram aqui observar o jogador. E agora parece que o único clube disposto a pagar aquilo que o Corinthians quer pelo Wesley é um clube da Arábia Saudita, né, que tem lá o fundo saudita com bilhões e bilhões para investir, que detém os direitos, né, dos principais clubes do país. O Al-Ahly, o Al-Hilal, o Al-Nasser e o Al-Ittihad, né, que é o time do Benzema. Então, é o time do Benzema, o time do Neymar, que é o Al-Hilal, e o do Jorge Jesus, o Al-Ahly, que é o do Roberto Firmino, e tem outros tantos aí, e o Etihad, Hilal, o Al-Ahly, Etihad, Hilal e o Al-Nasser, né, que é o time do Cristiano Ronaldo, só isso, que estaria fazendo uma proposta para ter o Wesley. Só que o Corinthians já estipulou que quer pelo menos 20 milhões de dólares pelo jogador, e isso dá mais de 100 milhões de reais. O Wesley quer ir embora, quer sair, já confidenciou para amigos, já revelou para o clube que assim que tiver uma negociação ele quer ir, ele está muito insatisfeito realmente com a não utilização dele no time titular pelo Ramon Dias. Então, eu acho que o Corinthians, assim, claro, né, o jogador ele tem que pensar na carreira, obviamente ele vai ter um mercado muito mais promissor se ele for para o futebol europeu, ainda mais na primeira linha, do que hoje para o futebol da Arábia Saudita. Lá seria uma escolha mais financeira, mas o Corinthians está olhando essa questão, a questão financeira. Claro que tem que pensar na carreira do atleta, mas quem pagar os 20 milhões de dólares vai levar o Wesley. Então, existe uma tendência nesse momento, porque o único clube disposto a isso seria o clube da Arábia Saudita. Vamos aguardar também. E, para fechar, a questão do Luizão, até estava falando que estava certo praticamente, né? Porque o Corinthians acertou com o jogador, o canhoto, alto, ex-jogador do São Paulo, que está lá no West Ham, liberado para poder
ser emprestado por uma temporada com obrigação de compra ou opção de compra, né, no final desse um ano. A grande questão é que os valores estão divergentes, né, em relação ao que o Corinthians estaria disposto e o time lá, o time inglês, estaria querendo oferecer. Eles estão colocando uma opção de compra de 3 milhões de euros por 60%. O Corinthians quer por 70%. Ele quer um valor a mais, uma fatia a mais da porcentagem do jogador. E aí esses 3 milhões de euros poderiam chegar a 4, 5 milhões de euros. E aí o Corinthians meio que tirou o time de campo e falou, tá bom, peraí. Cada hora que a gente conversa, ou diminui uma porcentagem ou sobe um valor aqui. Peraí, eu estou pagando mais por uma porcentagem que diminui. Então, antes era 3 por 60, agora por 70, né, que era o que o Corinthians queria. Não, mas aí vocês querem me dar 60 por 4, 5? Não, E aí o Corinthians tirou o time de campo porque tem outras prioridades nesse momento. Então deu uma esfriadinha. Se daqui a pouco o West Ham falou, tá bom, Corinthians, toma aqui 70% do cara por 3 milhões de euros, negocia, fica aí um ano de empréstimo e tal, o Corinthians volta atrás e aí contrata o Luizão, mas por enquanto está embaçando justamente nesse sentido. Arthur Cabral, o Luizão, que pode não vir agora, né? E as saídas de Wesley e Biro, que também não estão confirmadas. O Corinthians aguarda essas propostas para poder, pelo menos, colocar dinheiro em caixa, porque está gastando. E se vier o Arthur Cabral, existe uma possibilidade da patrocinadora também bancar, porque é um investimento alto, né? Mesmo que seja um empréstimo, chegar ao final do contrato, o cara bate umas metas, 20 milhões de euros. Qual é o clube no Brasil que pode pagar 20 milhões de euros num jogador que vem de fora? Só o Flamengo. E o Corinthians não tem esse dinheiro. Então, tem que ver muito bem como vai ser costurado esse negócio, porque o jogador tem idade, tem potencial, é a característica que o time precisa, quer voltar para o Brasil, quer jogar no Corinthians, e o Corinthians pode negociar com o Benfica, porque o Benfica quer liberar. Então, só resta entender como, né, gente? Vamos se resolver, se acertar, que vai dar tudo certo. Vocês gostam do nome? Eu, honestamente, gosto. Eu não sei o que vai acontecer com tantos centroavantes. E aí o Corinthians vai ter que se decidir nesse aspecto. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!